Orar do céu à terra. É estranho, não é? Porque nos ensinaram a orar da terra para o céu. Isso é normal. É o mais lógico. E é por isso que os muçulmanos nos superam na oração. Eles oram por muito tempo. E eles têm muita reverência quando se trata de orar. Nós não, nós oramos de qualquer jeito, deitados, em pé, sentados, no ônibus, na bicicleta, na moto. Mas há algo que nos diferencia dos muçulmanos, que é a religião que mais ora. Você pensava que eram os cristãos que mais oravam? Está enganado. Até mesmo os católicos oram mais do que nós. Não a orar, mas sim a rezar. Eles repetem mais orações constantemente. Por exemplo, um rosário é muito longo, muito extenso. Mas o que se consegue rezando um rosário, o que se alcança rezando para Maomé e rezando para Alá e meditando em Buda, o que se consegue? Não se consegue absolutamente nada. Todas as religiões rezam da terra para o céu. Mas o cristão não deve rezar da terra para o céu, e sim ao contrário, do céu para a terra. E hoje você vai aprender isso. Porque na palavra de Deus existe uma maneira eficaz de orar. Não para que os céus se abram. Fazer uma oração eficaz. E a oração eficaz é orar. Do céu à terra. E para isso devemos entender que há uma batalha espiritual nessa oração. Precisamente nessa oração. Não se trata de fazer uma oração longa. Quando me converti, um ano depois de ter me convertido, li um livro de um pastor, que se chama Beni Benihim, onde falava Bom Dia, Espírito Santo. Assim se chamava o livro. E nesse livro ele dizia que orava 10 horas, e eu disse, se eu orar 10 horas vou conseguir tudo o que ele tem? Bom, vou colocar isso em prática. E na verdade só consegui orar assim por um dia, mas orei muito mal. Eu sentia que não sentia Deus, estava cansado, não sabia em que posição ficar. Orar 10 horas por dia, 10 horas por dia é impossível. Então, se para chegar ao céu é preciso orar 10 horas por dia, não vamos para o céu. Não iremos para o céu, ninguém vai. De verdade, 10 horas por dia não. E se eu colocar alguém para orar 10 horas por dia de verdade, eu vou entediar a pessoa. A pessoa pega a aversão à Bíblia e à oração. Pega a aversão à presença de Deus. Assim como vocês estão ouvindo. Então eu descobri com o passar do tempo, através da Bíblia, como fazer uma oração eficaz. Por exemplo, vários homens de Deus fizeram orações eficazes. Uma das orações eficazes e mais curtas da Bíblia, me diga, qual é? Não estou perguntando qual é o versículo mais curto da Bíblia. Estou perguntando qual é a oração eficaz e mais curta da Bíblia, com uma resposta imediata, qual é? Não. Vocês estão totalmente equivocados. Ensinaram errado para vocês. Vocês foram enganados. A oração mais curta da Bíblia é: Jesus, salva-me. E quem fez essa oração foi o apóstolo Pedro quando estava se afogando. Se afogando. E o Senhor imediatamente o levantou. Lembra quando ele andou sobre as águas? E disse: Vem, Pedro, você consegue. E o Senhor perguntou: Pedro, por que duvidou? Essa foi a oração mais curta. Imagine se Pedro resolvesse fazer uma vigília, um jejum. Se Pedro resolvesse fazer o devocional, passo número 1, pegar o versículo bíblico. Passo número 2, orar assim. Ele se afoga. Ele se afoga. Uma pessoa que também fez uma oração também do céu para a terra enquanto estava trabalhando. Quem é? Neemias. Neemias estava levantando muros e enquanto ele levantava os muros, ele orava. E ele orava enquanto ia ver o rei e ele estava orando. Senhor, eu te peço que me des graça diante do rei. Vou entrar, vou falar com ele. Senhor, eu te peço que nos des forças para continuar, para terminar o trabalho. Senhor, eu te peço que nossos inimigos recuem, nos deixem livres, enquanto ele trabalhava. E assim podemos entrar em toda a Bíblia, mas há uma batalha espiritual a ser travada na oração.
Veja, a maioria dos crentes vive sua fé como se estivesse aproveitando férias na praia. E esse é o problema. E por isso nós ou nos tornamos muito religiosos ou nos tornamos muito liberais, buscando conforto, tranquilidade, um caminho sem obstáculos para o céu. Mas hoje eu preciso mudar sua perspectiva sobre o que você achava que era a oração. Hoje eu preciso mudar e dizer diretamente, sem rodeios, o que significa a oração. Hoje eu preciso sacudir sua mente para que você entenda. A Igreja de Jesus Cristo, eu já disse muitas vezes, não é um cruzeiro de lazer. É um navio de guerra. E você está em uma zona espiritual. Então a oração tem que ser espiritual, não religiosa. E por isso eu disse, como orar do céu para a terra. E é isso que você vai aprender. Espero que você fique acordado pelos próximos minutos, porque isso é fundamental. Olha, aqui não há trégua, não há descanso, não há neutralidade. E você diz, bom, então vou fazer aquela oração de 10 horas ou de 20 horas, vou fazer jejuns, vou participar de vigílias. Mas deixa eu te dizer que não é assim. Porque no meio dessa guerra invisível, você precisa saber que sua alma é poderosa. Essa é a condição. É a condição que você tem, é a percepção, é a identidade de filho de Deus. É o que te eleva e o que faz com que a sua oração supere a oração de um muçulmano. Já adianto, os muçulmanos oram muito. E eles são muito reverentes na oração. Inclusive tiram os sapatos para entrar no local de oração e nada os interrompe. Eles estão muito concentrados orando, eles são muito reverentes, as mulheres também. Até na forma de se vestir, são muito reverentes ao entrar em oração. Mas de nada adianta toda essa reverência. Mesmo que tirem os sapatos, mesmo que cumpram certos horários de oração, de nada adianta. Ninguém está ouvindo. Mas nós queremos ser ouvidos, não é? Sim. Mas não ore mais da terra para o céu. No meio desta guerra, sua arma mais poderosa, a que mais causa terror ao reino das trevas e a que mais, digamos assim, desconhecemos, é a oração. A oração foi ensinada de forma errada, por isso as crianças não querem orar. Quando pedem para orar, elas não fazem. Você pede para um pai orar pelo filho, ele não ora. Pede para o filho orar pelo pai, ele também não faz. Então é difícil. Por quê? Porque não conhecemos o plano original da oração. Nós não sabemos o que é isso. Claro, nos ensinaram a orar como a igreja tradicional ora. E trazemos isso para a igreja cristã. E pensamos que é a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa e a mesma coisa, podemos aplicar o que vem da igreja tradicional. Há pessoas que no meio de uma multidão oram em línguas. Algo que é incorreto segundo a Bíblia. As línguas são um dom que está vigente, mas esse dom, o apóstolo Paulo diz que é preciso saber usar. Há pessoas que oram insultando o diabo. Isso também é gravíssimo porque o diabo, quando é insultado, recebe mais poder. Há pessoas que amaldiçoam o diabo. Quando uma pessoa amaldiçoa o diabo se torna mais poderoso. E assim, há muitos erros que se cometem na oração. Há outras pessoas que oram dando ordens a Deus. Não é desse jeito. Quer fazer uma oração bem-sucedida? Vamos ler, por favor, Lucas 10, versículos 17 a 19. A palavra de Deus diz assim: orar do céu para a terra. E eu já quero dizer que um homem que orou do céu para a terra foi o profeta Daniel. O profeta Daniel orava do céu para a terra porque dizia: quando você começou a fazer sua oração, imediatamente foi dada a ordem no céu. Não diz que a ordem foi dada na terra. Mas aqui em Lucas, vamos perceber algo muito poderoso que o Senhor Jesus Cristo revela aos seus discípulos e vai revelar para nós. Voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, até os demônios se nos submetem em teu nome. Os 70 estavam felizes. Isso nunca tinha acontecido antes. Nunca antes na história os demônios tinham se submetido. Nem Elias, nem Eliseu.
Porque para eles as batalhas eram muito físicas, e sabemos que por trás deles havia demônios possuindo esses exércitos. Davi escreveu muitos salmos sobre guerra espiritual, mas sua batalha era principalmente física. Mas vemos que nunca tinha acontecido o que estava acontecendo com Jesus, que os demônios estavam se sujeitando em seu nome, em nome de Jesus. Ele lhes disse: eu via Satanás cair do céu como um raio. Eis que vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum. Eu via Satanás cair de onde? Do céu como um raio. Você sabe que existem 3 céus e que Satanás foi expulso do segundo céu. Não vá pensar que ele foi expulso do terceiro céu. Satanás nem sequer chegou ao terceiro céu. E eu digo para você que orar do céu para a terra é orar do terceiro céu, não do segundo nem do primeiro, mas sim do terceiro céu para a terra. Isso é bíblico. Você realmente se surpreende. Isso é bíblico. É a religião que ora da terra ao céu, não se esqueça disso. E por isso o Senhor lhe diz: eu vi Satanás, que ele caiu como um raio, assim como a música que vocês gostam, como um raio. Ele caiu como um raio do céu para a terra. E o mais impressionante é o que ele diz: eis que vos dou autoridade. Eu lhes dou autoridade, porque eu fui o responsável de expulsar Satanás e vê-lo cair. Eu fui o responsável por lançar Satanás do céu, do segundo céu para a terra. Eis que eu lhes dou essa autoridade. Eu lhes dou a autoridade de pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará mal. Ou seja, se o Senhor Jesus Cristo causou a queda de Satanás, essa mesma autoridade opera em cada filho de Deus, para que nós, sobre toda a força das trevas, possamos exercer essa mesma autoridade. Mas aqui está uma revelação que muda tudo, e o que muda tudo é a consciência que herdamos da religião, de orar, em forma de repetições. Olhe, os discípulos voltaram felizes, porque as trevas lhes obedeciam. Isso está claríssimo, eles ficaram impactados. Mas a resposta de Jesus encerra uma verdade. Acredito que cerca de 90% dos cristãos deixam isso passar despercebido. 90% dos cristãos ignoram. E é a seguinte: e é que nós somos muito independentes. Na oração, não somos dependentes. Somos muito independentes da oração. E é por isso que a oração não funciona. Isso cai bem para um religioso. O religioso ora de forma independente. Como assim oramos de forma independente? Sim, porque você, quando ora, não conversa com ninguém. Está conversando com o teto. Não fala com ninguém. Essa convicção não existe. Para nós, a vitória não é a meta distante que tentamos alcançar no final da corrida. A vitória é o ponto de partida de onde Deus já nos ordenou operar. E é isso que o Senhor Jesus Cristo diz aos 70. Vocês operam na autoridade que estou dando a vocês. Vocês não precisam lutar por essa autoridade. Vocês não precisam brigar por essa autoridade. Até aquele momento, o Senhor Jesus Cristo ainda não tinha ido à cruz. Ele não tinha declarado está consumado e não tinha ressuscitado. No entanto, os 70 estavam felizes porque os demônios se submetiam. E o Senhor lhes disse: eu tenho algo mais para dar a vocês. E quero dar-lhes autoridade sobre toda a força do inimigo. Vocês estão dispostos? Mas até aquele momento, Jesus Cristo ainda não tinha sido crucificado.
e não havia ressuscitado. Agora, através do Espírito Santo, nós já não estamos lutando para ganhar uma vitória, para conquistar um território. Já não lutamos por isso. Por quê? Porque o Senhor já nos entregou isso. E o Senhor nos disse: este é o ponto de partida a partir do qual nós devemos orar. Você diz: pastor, não acredito que seja possível orar do céu para a terra. Alguns duvidam, alguns dizem: não, isso é estranho. Primeiro vamos entender que nosso ponto de partida, nossa herança, é a ressurreição de Cristo. Certo? Você não precisa morrer para ressuscitar. A Bíblia diz: estou crucificado com Cristo Jesus, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Fomos crucificados com Ele e ressuscitamos com Ele. De verdade. Jesus Cristo disse: está consumado. Ele foi à cruz e nos deu a vitória. Você não precisa lutar ou orar para ser crucificado e ressuscitar novamente. Você vai orar a partir da posição em que Cristo Jesus nos deixou. Por isso a Bíblia diz que os antigos desejaram viver o tempo em que nós estamos vivendo. Eles desejaram ver o Messias ressuscitado, mas nós sabemos e estamos nisso, porque isso aconteceu há 2000 anos e o Messias não está em uma tumba. O Messias vive pelos séculos dos séculos e ele nos deu a autoridade dessa vitória conquistada na cruz. E é assim que nós podemos orar. Através da vitória que foi conquistada por ele na cruz, ele tomou o meu lugar e eu tomei o dele. Esse é o ponto de partida. Se você não entende isso, de verdade, toda vez que você ora, faz isso como um derrotado que suplica por clemência. E se você ora assim, desse jeito, não faz sentido. Porque você não ora como filho de Deus com autoridade. A autoridade do reino, e a autoridade é transferida, e o Senhor nos transferiu essa autoridade. Uma coisa é a força. Satanás tem força bruta, e o Senhor diz: sobre toda essa força bruta de Satanás e o reino das trevas, nós temos autoridade. E a autoridade está acima da força, ou seja, Satanás está derrotado, de qualquer maneira que a gente veja. Você acredita ou não acredita? Muito bem. Mas a autoridade do reino foi soberanamente estabelecida. Lembre-se que hoje vou te ensinar como orar do céu para a terra. Por isso você não pode se distrair nem dormir. Porque nesse intervalo de tempo, talvez eu te diga. Bom, olha, a autoridade do reino é algo que muitas pessoas não compreendemos. E em Israel, quando chegou Jesus Cristo, ninguém compreendia isso. Nem os 12 discípulos, ninguém, nem Maria, nem os irmãos de Jesus, nem José, o carpinteiro, ninguém, nem os sacerdotes, nem os saduceus. Esses menos ainda. Esses não entendiam nada. Não entendiam. Todo Israel não entendia. Jesus Cristo estava lá. Mas eles não entenderam nada. Mas houve um homem que não era israelita, que entendeu a autoridade do reino. Era o centurião. Porque o centurião chegou com um problema. Uma dificuldade. Ele tinha alguém que estava doente. Ele disse: eu tenho um. Um dos meus soldados está doente. É para que você entenda. Entendo o que você diz. Não é que não fale soldado, mas quero que compreenda. O centurião comandava 100 soldados e um deles estava doente. O centurião não era judeu, não pertencia a Israel. Mais ainda, eles eram romanos. No entanto, com o pouco que sabia, ele tinha uma fé impressionante. E ele é a autoridade do reino, porque ele... A forma de ilustrar isso era no campo de batalha físico em que ele se movia. Por isso, quando diz a Jesus: Jesus, por favor, preciso que cures. Ai, o soldado tal. Mas não preciso que você vá até lá. Não preciso que você vá. Só diga a palavra e meu servo será curado. Só diga a palavra. Não preciso que você vá até lá. Nós não temos essa fé. Fale para quem está ao lado. Você não tem essa fé. Diga isso a essa pessoa.
Você não tem essa fé. Não preciso que você vá até lá. Apenas diga a palavra, e meu servo será curado. Fique aí tranquilo, porque eu sou um homem que está sob autoridade. Eu tenho um chefe acima de mim, e quando ele me dá ordens, eu obedeço. Mas abaixo de mim há 100 soldados, que quando eu dou uma ordem, também obedecem, e eu sei o que é autoridade. Então envia a palavra. O homem foi imediatamente convencido de que, a que horas meu servo foi curado? Naquela hora, ele olhou o relógio e disse. Naquela hora foi quando Jesus disse, seu servo está curado. E sabe o que Jesus disse? Nem em todo Israel encontrei uma fé tão grande como a desse centurião. Por isso eu digo, você diz, pastor, 90%? Você está exagerando. Sim ou não, Andrés? Exagerado, 90%. Como você pode pensar que 90% não sabem orar? Não sabem orar. Os 90%, e eu digo de novo, não sabem orar. Não sabem orar para entender por que a sua deve ter tanta força, e tem força. A oração do justo, a oração adequada, tem força. Devemos olhar para a origem de tudo. Veja, Deus entregou o domínio da terra ao homem. Onde? No jardim do Éden. E você diz não. Mas por quê? Porque a Bíblia diz claramente, a Bíblia diz, e Deus os abençoou, e lhes disse, frutificai, multiplicai-vos, sujeitar, encher, dominar. 5 ordens impressionantes. 5 ordens. Deus dá ao homem. Deus o abençoou e lhe deu a capacidade de frutificar. Mas quando o pecado entrou, o homem perdeu sua coroa e o enganador tomou posse desse território. Por isso é que Satanás não queria apenas fazê-lo cair, mas sim se tornar o Deus deste século. O Deus deste século foi colocado pelo Deus onipotente. E esse era Adão. E Adão tinha essa capacidade de ser o Deus da terra. Com D minúsculo, obviamente. E você diz, isso é estranho, isso é uma heresia. Como assim, Deus? A Bíblia diz, até mesmo Moisés diz isso. Moisés diz isso no Salmo 90. Moisés diz que somos deuses. Você não leu esse texto da Bíblia? Coloque aí. Aí na tela. Somos deuses. Não é heresia. Não se assuste. Estou dizendo que Deus colocou Adão para que ele seja um Deus na terra. Com D minúsculo, obviamente. Para que o que Deus faz no céu, Adão faça na terra. Isso ficou entendido. Mas Adão entregou esse título, entregou esse cargo a Satanás. E desde que Adão e Eva pecaram, Satanás se tornou o Deus deste mundo, o Deus deste século. A Bíblia diz isso. Por isso, o homem perdeu aquele terreno e o panorama parecia perdido. E parecia que ninguém iria destronar o Deus deste século, chamado Satanás. Até que o Filho de Deus desceu do céu para nos resgatar. Era a forma adequada, tornar-se homem. Ele podia eliminar Satanás, mas Deus não pode violar as suas próprias leis. E com a mesma autoridade, ele tinha que recuperá-lo através da autoridade. Não ia exercer o poder, ou seja, a força, porque pela força ele podia esmagar Satanás. Mas todos nós teríamos que ser esmagados. Esse não era o caminho certo. O caminho certo era na mesma condição humana, porque foi um homem que perdeu essa batalha no jardim, e era um homem que tinha que recuperar essa batalha. E Jesus Cristo fez isso da mesma maneira, por isso vemos, e preste muita atenção ao que aconteceu, juridicamente, no Calvário. Vocês leram que está escrito deuses? Muito bem, Colossenses capítulo 2, versículos 13 e 15. Preste atenção. E a vós, estando mortos em pecados e na incircisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos pecados,
anulando o escrito de dívida que era contra nós, que nos era contrário, removendo-a do meio e cravando-a na cruz e despojando os principados e as potestades, os expôs publicamente, triunfando sobre eles na cruz. Esse foi o segundo versículo que decorei após me tornar cristão. Triunfando sobre eles na cruz. Havia um escrito de dívida. Olhe, se você não ouvir isso, não vai entender esse versículo. Esse versículo é bonito e você aprende isso, memoriza. Mas se você memorizar sem entender, não adianta de nada. Um papagaio tem mais autoridade ao recitar esse versículo que nós. Veja, nos tempos antigos, quando um prisioneiro cumpria totalmente sua sentença, as autoridades pegavam um documento, uma lista de delitos, era isso que acontecia. Uma lista de delitos e escreviam, total, uma lista, um registro, um documento. Eles escreviam em letras grandes uma palavra chamada tetelestai, em grego, que significa pago por completo. Eles pregavam isso na porta da cela para mostrar que ele já estava livre. Essa era a maneira. Quantos aqui têm dívidas? Imagine que você tem uma dívida e nessa dívida você tem algo bem grande. Devedor de algumas parcelas de uma moto, por exemplo. E então chegavam e tiravam isso de você. Quando você pagava isso, tiravam isso e já diziam tetelestai, pago por completo. Ou seja, todas as dívidas que você tinha, todos os meses que você não tinha pago, eles chegavam e colocavam lá. Já está pago por completo, bem grande, na sua casa. Um letreiro enorme para que as pessoas percebam que essa pessoa está livre. E por que faziam isso? Porque lá ninguém sabia, não é como agora que pelo RG já sabem quem é você e agora sabem pela identificação. O banco não empresta porque você tem dívidas. Já sabe, está registrado no Datacrédito, registrado na Sociedade Protetora dos Animais, em todo lugar pode estar registrado. Mas naquela época não sabiam, não havia tecnologia. Então faziam isso com cartazes grandes e te tornavam devedor de tudo aquilo. Mas quando a dívida era paga, aparecia um cartaz grande em grego que dizia tetelestai. E o que isso significava? Pago por completo. Jesus Cristo fez isso, por isso às vezes não entendemos. Porque precisamos entender o contexto. Por isso a Bíblia diz: anulando o registro de decretos que era contra nós, que nos era contrário, tirando-o do meio e cravando-o na cruz. Tetelestai, disse Jesus Cristo na cruz. Está consumado, pago por completo. Você não é devedor de nada. Você já não está destinado ao inferno. Você já está indo para o céu. Porque as dívidas que você tinha, o pecado que você herdou de Adão e Eva, as maldições por causa desse pecado, já não existem. Ficou pago por completo. Você acredita? Agora sim estamos prontos, porque já sabemos que esse certificado que nos tornava devedores foi cancelado. As 3 vitórias absolutas que você já tem, que estão aqui neste versículo. Quais são as 3 vitórias? Número 1, liberdade da morte espiritual. Você não está mais morto em seus delitos. Você tem vida eterna. Obviamente, sabemos que vamos morrer fisicamente. Mas ouça, não estamos mais mortos porque o homem estava morto espiritualmente. Nós temos vida eterna. O Senhor Jesus Cristo disse: essa é a esperança, essa é a vitória, esse é o presente. Eu lhes dou a vida eterna. Número 2, liberdade da dívida do pecado. Nenhum passado, culpa ou acusação do inimigo pode te derrubar, porque o certificado da dívida diz: pago por completo. Obviamente você deve estar em Cristo Jesus e não deve estar em pecado, ou seja, viver em pecado. Não quer dizer, o Senhor pagou por completo e eu posso continuar vivendo em pecado. Eu posso seguir vendendo bebida alcoólica e nesse negócio ilícito porque o Senhor pagou tudo. Isso não faz sentido.
O Senhor pagou pelo seu passado. O Senhor pagou por tudo o que você fez. Já foi pago. O Senhor pagou por esses pecados, seja qual for o pecado. O Senhor diz: não te acuso, não te julgo. Você foi liberto, você foi liberto, você foi purificado, está tudo pago, você tinha dívidas. Você merecia o inferno por ser devedor. Você merecia o inferno por ser pecador. Mas agora isso foi completamente cancelado. Você não me deve absolutamente nada. Você é livre através do meu sangue. Qualquer que tenha sido. Talvez haja pessoas aqui que se sintam envergonhadas do seu passado. Talvez haja pessoas aqui que digam: não, esse pecado eu não conseguiria nem mencionar. Mas o Senhor diz: já foi pago completamente, se é que obviamente você se arrependeu de coração. Isso não é mágica, isso não é que todos já fomos limpos do pecado. Não é assim. Você deve estar consciente disso, deve ter aceitado isso, e por isso o Senhor disse à mulher adúltera: vá e não peque mais. E é isso que o Senhor te diz. Sim, é verdade, se você está em Cristo Jesus, todos os seus pecados foram pagos, mas vá e não peque mais. Porque se você peca, estando consciente, pisoteia o sangue do Cordeiro, e isso é algo gravíssimo. A Bíblia afirma que, se você voltar a pecar voluntariamente, depois de conhecer a verdade, não haverá mais sacrifício pelos seus pecados, mas uma horrível expectativa de juízo e de fogo que há de devorar os adversários. Não é assim? Terceiro, liberdade do domínio do mal. O diabo não destrói mais. Direito legal de governar a sua vida, você volta voluntariamente para Deus, que conhece a sua identidade. O diabo não tem mais direito nem autoridade sobre a vida de quem conhece a verdade como filho de Deus. O reino funciona pela identidade de filho de Deus. Identidade, mais sacrifício dado identidade, eu já sou um filho de Deus. Eu não sou qualquer um. Eu não sou pecador, nem mendigo. Eu sou filho de Deus. E aí sua percepção muda, destrói. De ser um escravo, você passa a ser, se voltar a se tornar um filho de Deus. O religioso jamais descobrirá que é voluntariamente de Deus. Porque o religioso sempre vai querer ganhar o céu por suas próprias obras, e já sabemos, o Filho de Deus sabe que o céu foi de fato conquistado não pelo nosso sacrifício pelos nossos pecados, mas pelo que ele fez na cruz do Calvário. A autoridade do reino deve ser firmemente aplicada. Aqui o inimigo é derrotado e destruído. En la cruz del Calvario. O inimigo ainda pode te fazer mal. Como assim? E é aqui que muitos cometem um erro fatal. Pensam, se o diabo já foi vencido na cruz, por que eu preciso lutar? Muitos me perguntam, se Jesus Cristo jejuou, por que preciso jejuar? Se ele orou, por que oro? Na verdade, pecados, mas uma terrível expectação de eu me consagrar? Para que lutar se você volta voluntariamente? De conhecido? Não há mais sacrifício pelos pecados, mas uma terrível expectativa de juízo continua tentando assustar e de Intentando destruir. en la calle si nadie Diz isso enfrenta. voluntariamente, conhecer a verdade, pecados. Sério? Você pode ver isso até mesmo aqui, em muita gente, aqui na Colômbia, nossa pátria amada. Gente que não paga pelos seus crimes, são julgados, mas depois alguém os faz sair e andam por aí, sabem que são culpados e foram condenados, mas 3 dias depois os deixam sair e continuam cometendo crimes e fazendo mal. O mesmo acontece com Satanás. Mas a diferença é que Satanás um dia terá seu julgamento final executado. E a Bíblia diz que para sempre Satanás deixará de existir. Digam para quem está ao seu lado, para sempre Satanás deixará de existir. Muito bem. Mas preste atenção, não é para que quando você vir o diabo, saia correndo dele. Pelo contrário, é para que você o enfrente com a lei. Quando você tem Cristo Jesus
está aliado a Cristo, está unido a Cristo Jesus. Nesse momento, você pode enfrentar Satanás cara a cara e Satanás terá que ser derrotado, porque Satanás não verá o seu nome, ele não verá suas obras. Satanás verá a obra terminada de Cristo através de você. Amém? Porque vejam a razão exata pela qual Jesus veio a este mundo. Lucas capítulo 4, versículos 18 a 19, prestem atenção, diz assim: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para anunciar boas novas aos pobres, enviou-me para curar os quebrantados de coração, para proclamar liberdade aos cativos. Essa é a frase. E dar vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, para pregar o ano aceitável do Senhor. Não durma ainda. Aqui está um diagnóstico. Por que o mundo atual, se Satanás já foi derrotado, por que o mundo atual está experimentando dor? Por que está experimentando vazios? Por que está experimentando confusão? Por quê? Por que há cristãos procurando psicólogos? Por quê? Psiquiatras? Por quê? Não se supõe que a palavra é suficiente? Será que um psiquiatra tem mais conhecimento do que um filho de Deus? É que eu não sei, é ilógico. Por quê? Se temos uma ferramenta tão poderosa, a mais poderosa de todas, que é a oração, por que nós, através da oração, não conseguimos alcançar essa vitória contundente? Por que as pessoas estão espiritualmente quebrantadas, presas? E por que há muitas pessoas em uma opressão total? E o maior erro que cometemos como crentes é apontar nossas armas para as pessoas erradas. Esse é o maior erro que existe. O maior erro que existe é que não entendemos o que a Bíblia diz. Que não temos luta contra carne e sangue. Não entendemos Efésios 6:2.12, mas sim contra principados, contra potestades, contra governadores das trevas deste século, contra hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Não entendemos isso. Por isso existem pessoas deprimidas. Por quê? Porque tal pessoa me machucou e eu não consigo perdoar essa pessoa que me fez mal. Aqui há pessoas que ainda não perdoaram, aqui na igreja, e por isso estão mal. Não perdoaram. Ainda há rancor, ainda há dor, ainda há ressentimento. Justamente por isso, porque a luta deles não é contra carne e sangue, mas contra pessoas de carne e osso. E é nesse ponto que nossa oração se distorce. Então, por isso, o homem sempre continuará orando da terra para o céu, da terra para o céu, da terra para o céu, e nunca do céu para um traçum. O homem sempre estará orando dessa maneira, insultando o diabo, desejando o mal para a pessoa. Eu conheci pessoas que viviam em união estável e não podiam se casar porque um dos dois era casado. Então, o que as pessoas faziam? Elas se uniam com o pastor, não sei, com o conselheiro, não quero dizer, com o conselheiro, com o líder espiritual que os guiava. E ele dizia: venha, vamos orar para que o seu cônjuge seja levado pelo Senhor ou que o Senhor se lembre dele, para que você possa se casar livremente. Exatamente como você está ouvindo. Exatamente como você está ouvindo. Ou seja, eles vinham orar para que o cônjuge morresse e assim ficassem livres para poder se casar. Essa era a forma. Vamos orar, vamos entrar em uma corrente de oração para que o seu cônjuge morra. Imagina só isso. Por isso quero dizer para você, não temos luta contra carne e sangue, mas contra principados, contra potestades, contra os governadores das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Quando você briga com alguém da sua família, você já discutiu com alguém da família?
Quando você fica deprimido pelas dificuldades ou culpa as pessoas ao seu redor, está brigando com a sombra enquanto o inimigo está rindo da sua cara por trás. Isso acontece com todos nós. E o Senhor diz: pare de lutar contra carne e sangue. Por isso eu digo, você ainda não aprendeu a orar do céu para a terra. Por isso, tem gente que tenta fazer mal por meio da oração. E na oração, o que a gente tem que fazer é abençoar. Porque se diz: Senhor, quero ver eles caírem, esmagados, destruídos. Ah, destruídos, aquele vizinho barulhento. Senhor, queima logo esse aparelho de som dele, que acabe a luz, que queime tudo, que o teto caia em cima deles e esmague eles. Velhos barulhentos. Não. Isso não se deve fazer. Mas tem gente que faz isso. E aí isso já não é oração. Então você já está entendendo. Então, para poder se apropriar da vitória, o perdão de Deus primeiro deve ser absoluto. Ou seja, aqui você deve dizer: eu já perdoei. Quantas pessoas podem dizer: eu já perdoei? Já não guarda rancor de ninguém. Podem levantar a mão assim e dizer: já não tenho rancor? Excelente, ufa, excelente, de verdade, isso é um milagre. Mas uma pessoa precisa aceitá-lo e se apropriar dele pela fé para ser salva. Ou seja, não só isso, mas tem que aceitar, se você já perdoou, agora tem que aceitar o perdão de Deus. Você tem que aceitá-lo completamente e dizer: eu também já fui perdoado. Já foi apagado. Da mesma forma, assim como quando falamos sobre o perdão, nós devemos derrotar o diabo e isso deve ser de maneira total. Ou seja, devemos aplicar a vitória. Para cada momento de oração, você deve aplicar isso. Você diz: bom, eu estou aqui, Senhor, orando, me ajuda, eu creio nisso, sou teu filho. Eu confesso isso em nome de Jesus. As forças do mal não controlam minha casa, não controlam minha mente. E dessa forma nós devemos articular cada oração que fizermos. Cada oração. Você diz dívidas, por exemplo, em nome de Jesus. Eu oro contra o espírito de Mamon. Eu oro, Senhor, contra esse Deus que quis governar e controlar minha vida. Quis que eu fosse escravo das finanças. E hoje eu renuncio a essa escravidão. E declaro que sou teu escravo, Cristo Jesus, e que sou livre financeiramente, que sou livre de toda dívida. Em nome, obviamente, para declarar isso, você tem que ter orado, ser um dizimista fiel, senão não adianta. Se você não é um dizimista fiel, você pode ficar aí patinando, e aí você não está orando do céu para a terra. Se você não for um dizimista fiel, as dívidas continuarão. É um ciclo. Você não vai conseguir porque não tem autoridade. E nisso sim, nós damos exemplo como pastores. Fomos abençoados por um princípio que se chama Deus, verdadeísmo. O resto é acréscimo. Não venha dizer aqui não, é que Senhor, eu vou orar assim, e em nome de Jesus, todo espírito de miséria vai embora. Parece bonito. Todo espírito de pobreza vai embora. Toda geração de dívidas que vinha dos meus avós vai embora. Parece bonito, parece bonito. Que vontade de começarmos a orar assim hoje. Eu não vou orar assim. Como é que você pensa uma coisa dessas? Como acontece? Acontece? A igreja não aplica o dízimo em suas vidas, não dizima fielmente, não serve. Essa oração, o diabo vai rir da gente, pode orar e gritar assim, ele vai rir na nossa cara, não é gritando. O Senhor diz: eu repreenderei o devorador. Eu o repreenderei. Então, quando se tratar de declarar bênção financeira, nem mesmo ore. Dizimé.
E aí, e o Senhor mesmo, eu quero, obviamente, que o próprio Senhor expulse o espírito de Mamon, ele mesmo. Mas ainda assim, se eu oro nessa vitória e com essa identidade, com essa convicção, eu vou ser respaldado por isso. A autoridade do reino deve ser exercida estrategicamente e a chave secreta do poder da oração. Aqui está o detalhe que separa uma oração fraca, que parece que só ficou presa no teto, de uma oração poderosa, que é uma oração espiritual. Aí é onde você faz a diferença entre os muçulmanos e um verdadeiro filho de Deus, um verdadeiro crente. Jamais você poderá exercer autoridade sobre as trevas se primeiro não tiver se submetido completamente à autoridade de Deus. Foi o que disse o centurião. É isso que digo a você. Você quer orar do céu para a terra? Isso soa tão bonito. Lindo, eu quero, mas nem todos estão dispostos a pagar o preço. Como eu disse da outra vez, quanto vocês gostariam que o Senhor derramasse bênçãos até que transbordasse? Tá vendo? Amém! Glória a Deus! Mas como conseguimos isso? A Bíblia diz: de verdade. E vou dizer assim, e vou dizer para todos que estão conectados: tem menos consequência roubar um banco do que roubar a Deus. Porque quem rouba um banco vai ter problemas com o banco, e se for pego, vai ser preso. Mas quem rouba a Deus? E o Senhor diz: vocês têm me roubado. E isso é contundente. E esse é o perigo de usar a religião sem relacionamento. Esse é o perigo. Não tente enfrentar o inimigo repetindo palavras decoradas, ou usando uma fé emprestada, como o pastor ou tal pessoa orava, sempre em nome de Jesus e repetindo as mesmas línguas que outros também repetem. Na verdade, não são línguas próprias. Essa é uma fé emprestada, ou uma oração emprestada. E é que eu via que ele colocava uma perna atrás e uma perna na frente, e orava assim, com o punho assim, mas não é assim, como se imitasse os passos de Michael Jackson. Não! Não é assim. Diga para quem está ao seu lado. Não é assim. Não é que ele orava pulando 2 vezes? Também não. Mas nós aprendemos algumas coisas. De verdade, umas coisas absurdas. Bobas. De verdade, nós aprendemos coisas. Já já eu respondo tudo para vocês, que estamos aí conectados e de verdade isso é importante. Que a gente possa transmitir também essa mensagem para todas as pessoas. Mas nós aprendemos coisas. E isso não nos impediu, nos deixou estagnados. Por quê? Porque nós aprendemos coisas até de cor. E você diz: ah, esses católicos sabem a Ave Maria. E nós também aprendemos orações. Orações estranhas. Por exemplo, me ensinaram: eu te expulso em nome de Jesus e te mando para onde o Senhor Jesus Cristo te designar. De pés e mãos eu te expulso em nome de Jesus. De pés e mãos eu te expulso e eu fui procurar na Bíblia. E isso não existe. Pés e mãos, falem línguas, falem línguas, falem línguas, falem línguas. Isso também não é bíblico. Que todo mundo fale línguas, 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 línguas. Quem não sabe, quem sabe falar línguas, 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 línguas. Fale ali em línguas, e todo mundo falando em línguas, e em línguas, e em línguas. Eu digo, meu Deus, o que é isso? Se a Bíblia diz que se for falar em línguas, que fale um só. E esse que vai falar em línguas tem que ter ao lado um intérprete. Ou se não houver intérprete, fique calado e ore em línguas em segredo para Deus, que ninguém ouça. Isso está na Bíblia. Não sou eu quem diz isso. Sei que por isso serei expulso. Mas eu não me importo. De verdade. Que me expulsem é a melhor coisa que pode me acontecer. Olha, veja o que aconteceu com alguns homens que tentaram usar o nome de Jesus sem realmente conhecê-lo. Atos 19, 15 a 16. E nós nos tornamos exorcistas, e eu renuncio a ser exorcista para me tornar um filho de Deus. Mas respondendo o espírito maligno disse: a Jesus eu conheço e sei quem é Paulo, mas vocês quem são?
E o homem em quem estava o espírito maligno, saltando sobre eles e dominando-os, foi mais forte do que eles, de tal maneira que fugiram daquela casa nus e feridos. Eles tinham fama, eram reconhecidos. Eram filhos de exorcistas, tinham estudado 10 anos para serem exorcistas. Tinham estudado 10 anos para serem exorcistas. Eles tinham se preparado, tinham aprendido certas orações. E eles começaram: eu vos conjuro pelo Jesus que o apóstolo Paulo prega, fora, fora! E os demônios morrendo de rir, dizendo: eu conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês, quem são? E é assim que o diabo nos diz quando oramos errado. A oração fica presa no teto, e quando você menciona o diabo diz: quem é você? Você não tem identidade de filho. Que lição forte, não é? Um espírito maligno fez um grupo de religiosos correr porque eles não tinham um relacionamento real com o Senhor Jesus. E agora, você está pronto para orar de verdade pela mudança de estratégia? Você está pronto? Muitos cristãos oram da terra para o céu, suplicando com tristeza, não é? Suplicando com tristeza, e suplicando e suplicando. Dos cristãos, do meu problema, me ajuda, Senhor. A maioria dos cristãos da terra Mas hoje você vai despertar como um guerreiro. De verdade, a Bíblia diz que a nossa verdadeira posição espiritual é bem diferente. Algumas pessoas só acreditam no que se prega quando mostra o fundamento bíblico, não é? Tem alguém que ficou aqui com esse pensamento de que, quando é a vontade de Deus, traz paz, como o pessoal costuma dizer. Mas isso é falso, e ainda há quem acredite. Está difícil, nem com alicate tiram essa ideia da cabeça. Mas será que Joquebede sentiu paz quando colocou um menino, um bebezinho, numa cesta no rio Nilo? Será que ela sentiu paz? Será que uma mãe sente paz? Ah, que paz eu sinto ao mandar meu filho por um rio tão forte, o rio Nilo, numa cesta. A Bíblia não diz isso. E o mesmo aqui, Efésios 2:6 diz: veja como orar do céu para a terra, e juntamente com ele nos ressuscitou. Da mesma forma, ele nos fez assentar nos lugares celestiais com Cristo. Jesus, obrigado. Da mesma forma, o quê? Laurita Maria, assim da mesma forma, o quê? Nos fez assentar nos lugares celestiais. Com Cristo. Com Cristo Jesus. Onde você está? Onde você está sentado? Em cadeiras, disse alguém. Obrigado. Onde você está sentado? Onde o Senhor está sentado? Nos lugares celestiais. A Bíblia não diz, você vai se sentar. O que a Bíblia diz? Tempo passado, nem sequer presente, nos fez sentar nos lugares celestiais com Cristo Jesus. Então não ore olhando para o céu. Ore do céu. Ore em direção à terra, porque você está sentado em outro lugar. Mas a Bíblia sempre disse isso. De onde você vai orar? E claro, por isso eu dizia para muitas pessoas lá que estavam super felizes, porque o capitão da seleção espanhola estava orando. Para quem ele estava orando? Ah, que todos são cristãos, porque eles estavam orando para Buda, estavam orando para Maomé, estavam orando para Hare Krishna. Eles podem até ter orado ao próprio diabo. Não pense que toda pessoa que faz assim ou faz assim e está olhando para o céu está orando. Porque oração não é ficar olhando para o céu. Ore do céu para a terra. E Deus te colocou espiritualmente em um lugar de autoridade. Ao lado de quem? Estamos com Jesus Cristo de Nazaré, sentados nos lugares celestiais.
Quando você ora a partir dessa posição de vitória, você coloca em ação o princípio do reino. Essa é a minha posição de vitória e é assim que eu vou orar daqui para frente. De onde? Dos lugares celestiais. De onde você vai orar? Dos lugares celestiais. Mateus 18 diz: em verdade vos digo, olha, olha, olha. Se esse versículo não te convence e você ainda quer provas, aqui tenho outra evidência dita por Jesus. Em verdade vos digo, tudo o que vocês ligarem na terra será ligado no céu. E tudo o que vocês desligarem na terra será desligado no céu. Veja, você não ora para saber se Deus vencerá a batalha. Por isso muitos me pedem, pastor, ore para que esses terremotos parem, para que o apocalipse não aconteça. Ore, pastor. Como é que pensam nisso? De verdade. E é verdade mesmo. E as pessoas me escrevem. As pessoas me pedem, ore, pastor, para isso não acontecer. Ore, pastor, para que não seja o arrebatamento, porque a terra é linda, maravilhosa. Alguém me disse isso esses dias. Ore de verdade. E a Bíblia diz isso. Olhe, acabamos de ler aqui. Tudo o que vocês ligarem na terra será ligado onde? No céu. Mas há pessoas que pensam o contrário. Tudo o que desata, acha que não, tudo é atado no céu e desatado. No céu se ata e no céu se desata. Sim, é no céu. Então você não está orando para ver Deus ganhar uma batalha. Por isso há muitas pessoas que oram errado, não oram adequadamente. Você está decretando. Alguns dizem, isso é coisa de decreto, não acredito. Claro, pois há quem faça decretos estranhos. Decreto que aquela loja de bebidas será minha. Decreto que vou ser o melhor vendedor de bebidas. Decreto que vou ter 3 esposas. Não, assim não. Assim não, não é assim que se ora. Diga para quem está ao seu lado, não é assim que se ora, mesmo que ele fique bravo. Assim não se ora, não se ora. Assim não. Você precisa decretar na terra uma vitória já conquistada e assinada no céu. Já foi conquistada e assinada onde? No céu. Que bom dizer, está escrito na tua palavra que se eu for obediente, essas bênçãos me perseguirão. Serei abençoado ao entrar, abençoado ao sair, abençoado no campo. Bendita será a minha forma de trabalho, seja ela qual for. Se você é empresário e trabalha em algo e tem ferramentas, que esses equipamentos sejam abençoados para que eu possa trabalhar e obter a melhor produção. Bendito no campo, bendito na cidade, onde for. Se você trabalha na cidade, se trabalha no campo, onde for, você pode declarar isso. E eu sou obediente à tua palavra, eu obedeço à tua palavra, eu sou fiel à tua palavra, e você pode reivindicar essa bênção. Mas se você está em desobediência, nem ouse. Sério? Por isso que a oração não funciona. Primeiro, porque estão desobedientes. Segundo, porque não têm identidade. Terceiro, porque você não tem consciência de que a oração é uma batalha espiritual. Imagine um cidadão preso em um país inimigo, no meio de uma guerra. Imagine, já imaginou? Preso no país inimigo, no meio de uma guerra. Graças a Deus aqui a gente não tem assim países inimigos mesmo, mas no Oriente Médio é normal que isso aconteça. Enquanto continuar do lado perdedor, a queda dessa nação será sua própria destruição. Ou seja, vai chegar um momento em que tudo isso vai desmoronar e cair. Mas no instante em que cruza a fronteira, isso ocorre, por exemplo, entre a Coreia do Norte e a do Sul. Nesse instante, a queda daquela nação já não o afeta mais. Por quê? Porque ele renuncia ao lado errado e se torna cidadão do país vitorioso. E toda a vitória do seu novo rei passa a ser dele. Ele muda. Ele estava destinado a ser derrotado, mas mudou para outra cidadania. Este mundo está destinado à derrota.
a terra está doente, não podemos fazer mais nada. Que pena dos animaizinhos, de tudo. Sim, isso dói muito, mas esta terra vai terminar. Isso nos dói muito. Há pessoas realmente panteístas. E se não, se meu cachorro não entra no céu, eu também não entro. Então eu vou para o inferno. De verdade, eu sinto muita dor por essas pessoas muito apegadas à natureza, à terra, muito apegadas. Muito ruim, de verdade. Quem está muito apegado à terra sempre orará da terra para o céu. Mas aqueles que já têm sua posição e já têm seus pés e estão sentados nos lugares celestiais, aqueles que continuam sentados na cadeira, na igreja, tranquilos, continuem aí. Quem já está nos lugares celestiais, ore a partir daí. Amém. Orem a partir daí. Você está nessa mesma decisão. Hoje, você está aí. Você pode continuar tentando resolver seus problemas com suas próprias forças, com sua própria inteligência, o que vai te levar a tropeçar de novo e de novo. Ou entregar sua vida ao Senhor, tomar essa autoridade que Ele te deu e caminhar como um vencedor. E somos chamados para ser vencedores, mais que vencedores em Cristo Jesus. A Bíblia diz que somos embaixadores. Amém. Então a Bíblia diz: devemos orar da terra para o céu ou do céu para a terra. Não diga, o pastor nos disse para orarmos do céu para a terra. Não diga, o pastor não te disse nada. É a Bíblia. Se você falar do pastor, vão dizer que ele enlouqueceu. Mas se você disser, a Bíblia diz, você tem autoridade. Se você diz aos filhos, vai ouvir esse sermão, filhinho, que o pastor está ensinando a orar do céu para a terra. Será verdade? Não diga! A Bíblia diz que devemos orar a partir dos lugares celestiais, onde estamos, junto com Jesus Cristo. É de lá que devemos orar. E para orar a partir daí, precisamos conhecer muito bem a palavra de Deus, as promessas, nossa herança, em nome de Jesus.